Hyaku Okuposento Subarashi para Dr. Stone, meu querido e minha querida Kohai, pelo fato de que esse episódio é impossível de você não chorar, pelo fato de que a gente vê a Suika com os olhos embaçados, mas não por serem míopes, e sim pelas lágrimas de finalmente conseguir enxergar. Como você não chorou com essa cena? Que tipo de pessoa você é? Você não tem coração humano não? Porque sério, foi tão bonitinho ver a Suika, ela é muito fofinha, e tipo, a gente via que as faces engraçadas e enrugadas da sua pele eram pelo fato de que ela forçava sua visão. Então acontece que a gente viu nesse episódio que como o Senku tem que criar vidro, digamos que para melhorar os seus componentes químicos e para ver como vai fazer os outros experimentos, ele já começa a criar, digamos que, as lentes do grande detetive Suika. Então esse episódio eu resumo muito na Suika porque foi o que eu mais gostei do episódio, mas ainda tivemos uma parte focada no Kiro, no Giro, a gente teve, digamos, um personagem novo aparecendo, um ancião super musculoso, por mais que seja velho, então foi um episódio perfeito em tudo. Mas então, vamos falar de Dr. Stone e seu episódio de número 11, mais conhecido como a criação de vidros. No episódio, o fato da Suika usar uma máscara de melancia é por conta que, digamos, aquelas duas aberturas que ficam na máscara fazem com que você fixe a sua visão em um ponto e assim fica melhor de se enxergar. Só que isso não substitui ainda o uso de lentes, pelo fato do que a gente viu que ela ainda está com a sua visão embaçada e com certas lentes, ou melhor dizendo, simplesmente vidro, ela vai conseguir enxergar. Então acontece que o Senku realmente ele tem que criar vidro já, pois isso é um passo a mais, digamos que para ser criado o remédio, pois daqui para frente eles vão precisar utilizar esse tipo de vidro, ou melhor dizendo, esse tipo de pote, afinal eles vão ter que colocar vários componentes químicos, eles vão ter que ver a mistura que está ocorrendo, então o Senku não vai mais poder usar tipo potes de argila. Então para ser criado o vidro, ele vai sair à procura desse material, e isso já ajuda a grande detetive Suika, pois no pensamento de Senku, com uma visão melhorada, ela vai aumento de trabalho, ou melhor dizendo, ela vai subir o nível dela no trabalho, em coleta. Então foi uma cena bem engraçada quando ele realmente falou isso, e a gente viu que como foi a jornada deles atrás desse material. Então para encontrar matéria-prima de vidro, o Senku conseguiu graças, digamos que a ótima memória de Chromo, pelo fato de que o cristal translúcido da coleção dele, ele recolheu quando pequeno, mas ele ainda sabe a localização. Então tendo falado para Senku onde era, eles chegam no local onde tem uma imensa areia de quartzo, ou seja, um material-prima, a chamada Sekieixa. Então vemos que eles pegam vários, eles recolhem e vão levando, digamos, para o vilarejo de volta. E lá eles vão fazendo o processo todo até eles colocarem na fornalha, eles misturam vários tipos de material, como alga, entre vários outros, e assim finalizando com chumbo, finalmente temos, digamos que, a criação de lentes, ou melhor dizendo, vidro. A cena que o Senku e o Chromo começam a conversar sobre escala Morse é muito engraçado, pelo fato do que o Coridon, ele é escala 9 e o vidro é escala 6. Então para polir o vidro e não se matar, eles precisarão usar um material maior. E como eles têm, digamos que o material de Coridon, eles utilizam-se desse. E vemos que eles estão tipo conversando super, porque o Senku fala que diamante é 10. E daí o Chromo fala, é incrível o diamante. E a Kohaku não tá entendendo nada, porque ela nunca vai entender esse tipo de conversa de cientistas. Então foi muito engraçado. Eu era muito a Kohaku ali na cena. Mas para todo caso foi uma cena bem divertida e que eu queria ressaltar. Então o Senku começa a polir até que ele faz testes, digamos que de visão para a pequena Suika-chan. E vemos que a Suika vai testando a visão dela. Tipo, como aquele exame que você vai no médico, digamos que de óculos, e você começa a colocar aquela máquina gigante e você fala, essa letra, é esse formato. Então, na Era de Pedra, acontece que o Senku teve que fazer disso para ela, conseguir saber qual seria, digamos que, o nível de visão dela. E ele vai tampando o olho dela, vai usando a lente do outro olho, e acontece que ela vai falando os formatos que ela consegue enxergar, visualizar melhor. Então, até lá, o Senku ia polindo, digamos, até que ficasse no grau perfeito para que a Suika pudesse usar. Senku e Chromo levam Suika para, digamos, uma plantação de girassóis, eu acho que é assim que se diz, mas eles levam para testar se as lentes já estão corretamente e se ela vai conseguir enxergar bem. E acontece que você não vai colocar, digamos que, vidro no olho de uma criança, não importa o formato que esteja, não é mesmo? Afinal, por mais que seja uma lente, você ainda deve utilizar-se de uma armação, uma proteção, pelo menos para esse tipo de lente, é o que eu acredito. Não sei como são as lentes de hoje em dia, não é mesmo? Mas, para todo caso, a gente viu que o Senku daí colocou, digamos que na máscara de melancia nela, e ela estando com essa máscara, a gente viu que foi uma cena muito bonita, pelo fato do que, como o Senku diz, não é uma doença, não é defeito. Na era tecnológica, digamos que nem é importante a questão de miopia, afinal é usado os óculos, e com esses óculos você pode enxergar tudo perfeitamente. E a maneira como foi a trilha sonora, a imagem que foi focada no girassol, como se a gente
fosse a Suika olhando foi tão belo, foi tão bonito, e os olhos dela começaram a ficar embaçados, mas por serem lágrimas de finalmente estar enxergando tudo perfeitamente. Então é incrível, o Dr. Stone transforma, digamos que cada experimento, cada coisa que é básica, que a gente tem em nossas mãos, em algo que é uma conquista, é algo incrível. O Senko consegue fazer com que a gente se emocione vendo esse tipo de cena. Foi Subarashi, na minha opinião, essa cena. Vamos falar agora da aparição de um personagem novo, vamos falar do Kazeki Odi-chan, o velhote mais musculoso que eu já vi na minha vida. Pelo fato de que a gente viu que ele é um artesão bem famoso ali do vilarejo, não é à toa que foi ele que fez o escudo que a Kohaku utiliza hoje em dia. O fato interessante de ter sido essa cena é que esse escudo foi, digamos, um presente desse artesão para o pai da Kohaku. E acontece que ele conquistou isso na grande luta. Mas digamos que o tempo passou, digamos que o pai da Kohaku não iria utilizar-se desse escudo mais, e acontece que foi dado para ela. É uma memória bem legal, um presente que ela guarda com muito carinho esse escudo. Eu achei bem bonita a cena. Mas, para todo caso, vemos daí que o Senko até elogia, ele acreditava que seria um grande artesão, mas não esse velhote acabado. Então foi muito engraçado essa cena, e acontece que vemos que o próprio Kazeki, ele não ia ajudar o Senko, pelo fato de que ele sabe que foi o Senko que tirou, digamos que, uma parte da ponte, a tábua. Então vemos que o Senko simplesmente começa a moldar vidro, ou tenta moldar. E acontece que para um artesão que está há 50 anos criando objetos, criando coisas, nunca que iria querer ficar parado após ver que eles estavam mexendo com vidro, assoprando vidro, criando, moldando. Por mais que seja, digamos, uma mal moldagem, eles estão tentando. E o Senko provoca, porque após, digamos que o Cromo, o Senko terem colocado, mostrado para ele a fornalha, ele achou incrível isso. Então a gente via que o Senko tirava o negócio lá, digamos, o Dichan foi muito engraçado, pelo fato de que ele girava o canudo de ferro, digamos que desproporcional, para dar um formato errado, uma moldagem, tipo, ele queria provocar, vamos, você tá esperando o quê? Você vai ficar quieto aí? E acontece que ele até fala, ele realmente fala, é difícil você ficar parado vendo tudo isso incrível com vidro, essa sopragem, não é mesmo? E daí o velhote fala, tá bom, você me convenceu, e tipo, ele que tava totalmente amarrado, ele não conseguiria se mexer, mostra os grandes músculos dele, então, tipo, foi uma surpresa, mas era algo que eu já tava esperando que isso iria acontecer, pelo fato de que a Open mostrou, digamos, que os músculos dele, então já era meio que um spoiler indireto da obra, mas foi muito engraçado ver a fase do Cromo e do Senko que achavam que ele não tinha todo esse porte físico. Então, digamos que ele só pega, digamos que do Cromo lá, digamos que a haste ou o canudo, eu não lembro bem o termo que se diz, mas ele pega o suporte e daí ele começa a mexer na fornalha, ele assopra e vai criando a moldagem perfeita, digamos que do recipiente de vidro, e assim, digamos que parte do laboratório, parte do recipiente de ciência já está criado para Senko. O mais incrível desse episódio foi o fato de ver, digamos que a maneira com que ele agiu, a sua experiência de 50 anos sendo um artesão, pelo fato de que, como o Cromo falou, caraca, mas é a tua primeira vez encostando em vidro, sentindo esse material, e acontece que, como o Senko falou, a experiência muitas vezes ajuda, e foi isso, porque ele, por mais que nunca tenha mexido talvez na fornalha ou em vidro, nunca tenha tido contato com esse material, o que ajudou foi a criação de vários potes de argila ou de outros materiais que ele já teve contato. Então acontece que a improvisação, a criatividade ajudaram, ainda mais quando você já tem 50 anos de experiência. Então a maneira com que ele fez, digamos, o corte, ele moldou o recipiente, foi algo que ele já conseguia mesmo sem saber como era feito o vidro. Ele já conseguiu graças à sua experiência como artesão. Então foi bem incrível essa questão de ter mostrado que a experiência ajuda em muitos casos. Mas agora vamos falar da cena que foi especial. Na minha opinião, essa cena foi muito legal de ter visto, que foi o laboratório novo do Senko, uma das cenas finais já do episódio, mas foi muito importante e deve ser ressaltada no vídeo, pelo fato de que ver ele, digamos que com o mesmo sentimento, a empolgação de quando ele era pequeno e ele tinha todos aqueles materiais, instrumentos científicos, foi uma empolgação que ele sentiu de pequeno, e agora, anos mais tarde, digamos que ele tendo criado tudo isso, digamos que nessa Stawardo, é muito legal, é o mesmo sentimento que ele tá sentindo, só que dessa vez é um pouco diferente, afinal ele está conquistando, ele está trazendo tudo isso de volta, ele está criando, então não tem como, eu acho que foi a cena melhor do episódio, a minha favorita, mas também tem a cena da Suika, então é difícil dizer qual foi a cena favorita desse episódio, mas foi um episódio como um todo especial, ainda mais por ter visto o protagonista mais velho e o mesmo sentimento de empolgação está sobre ele, então foi muito bom essa cena do episódio, mas pra todo caso, basicamente o episódio se conclui, digamos que com o Giro convencendo o Senko realmente a fazer a lança de prata, isso foi algo incrível, pelo fato de que o Senko vai usar ele numa jornada, pelo jeito o Senko vai criar algum objeto, mas falando um pouco da cena, o Giro foi com o Kiro lá, eles falaram que isso ajudará na batalha, eles conseguirão derrotar o Magma, uma lança dourada, uma lança de prata, e o Senko pergunta literalmente, isso aí vai ajudar a Kohaku? Eu não entendo nada de luta, me diz você, e ela fala que Hyaka Okupacento, eles querem uma lança de prata e uma lança dourada, então acontece que após ouvir mais apelos do Giro, mais digamos que encheção de saco, o Senko meio que se dá por
por satisfeito, ele fala que vai fazer essa lança. E acontece que o Guido já comemora em cima do Kiro, que finalmente tende a ser o favorito das pessoas. E acontece que o Senko já fala, você tá longe de ser o meu favorito, mas você está preparado para arriscar a sua vida em uma jornada para conseguir o material mais precioso químico existente? Você está preparado para ir em um terreno novo? Você está destinado a ir comigo nessa jornada? E acontece que se ele quiser a lança de prata dele, provavelmente ele terá aqui nessa jornada com Senko. E assim o episódio acaba. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria ressaltar do episódio 11 de Dr. Stone. O que eu gostei, como é que foi o episódio, pelo fato de que o ancião salvou a vida do Senko, literalmente. Ele conseguiu fazer com que a experiência dele ajudasse a criar potes. Imagine se fosse preciso levar todo o tempo, duraria no máximo 5 meses a 1 ano, talvez. Lembrando que o Senko levou meses para criar potes de argila, imagine de vidro. Para todo caso, foi legal o foco nele, achei ele bem cômico, bem engraçado, digamos que os músculos dele foi a parte mais divertida do episódio. Ter o foco na Suika foi o que eu já falei, acredito que já ressaltei, gostei muito de ter visto, digamos que a parte dela, o laboratório do Senko. Sobre o Kiro, ele também tem a visão embaçada, ou melhor dizendo, miopia, e acontece que ele vai precisar de óculos, mas ele considera isso algo que o deixa fraco, uma fraqueza, e ele não quer admitir isso, então ele proíbe o Guido de falar sobre isso, e acontece que para a grande luta ele vai precisar, afinal a Kohaku já apontou seu ponto fraco, e se ele tivesse óculos, ele conseguiria localizar a distância que a pessoa está de seu corpo e conseguiria se defender e contra-atacar. Acontece que óculos para ele será realmente necessário, então provavelmente já tendo esse foco nele, acredito que no episódio 13 ele deve ser o foco, ou talvez, digamos que a criação do óculos para ele, por conta de que se sua pergunta é o que podemos esperar, Haru, para o próximo episódio de Dr. Stone, o episódio 12 provavelmente focará na jornada de Senko junto com o Giro, só que a gente não sabe se o Kiro vai junto, afinal ele tem o trabalho dele de guardião ali da ponte. Mas o que vai acontecer é que provavelmente o Giro vai acabar dando com a língua, ele vai falar pro Senko sobre, digamos, o problema de embaçação dos olhos, miopia do Kiro, então provavelmente isso vai fazer com que o Senko crie a lente para ele. Então provavelmente no próximo episódio a gente deve ter um foco em torno desses dois, digamos que lanceiros e do Senko, e no episódio 13 talvez a gente veja algo em torno realmente do Kiro, mas a gente vai ter que aguardar. O que eu acreditava que iria acontecer logo nos próximos episódios era a grande luta, e após ver isso, como a obra tá dando esse desenvolvimento, eu acredito que só a partir do episódio 15 e olhe lá vai acontecer esse arco. Eu acredito que vai ser até um dos arcos finais dessa primeira temporada de Dr. Stone, então não arrisco, digamos, arrisco acreditar que eles vão demorar, mas também não vou dizer que vai ser os próximos episódios. Eu acredito que episódio 16, episódio 17 deve acontecer esse arco, porque daí tem que mostrar o desenvolvimento, digamos que do Senko com o Império da Ciência sobre o vilarejo inteiro. A grande luta ainda vai levar um tempinho, no mínimo uns 3 episódios. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata, né?